salão comercial, ou a gente pode falar também sobre galpão industrial. A característica da edificação em si é a mesma, né? O que muda ali é o uso, a gente tem que observar zoneamentos. A gente pode fazer um galpão industrial, tem, né, o uso dele diferenciado, mas a característica básica é a mesma. O índice construtivo, tá? A topografia também influencia muito e a atividade, como eu falei aqui. Mas basicamente é o seguinte, ó, a gente vai pegar aqui os índices e o terreninho que a gente sempre pega ali, né, no nosso estudo aqui, 10 por 20, ok? O que acontece? É um lote de 10 por 20, 200 metros quadrados. Geralmente, quando é comercial ou industrial, eles podem chegar até 100% do aproveitamento. Só que aí a gente vai ter que observar umas outras coisas, tá? Eu coloquei no exemplo aqui 100%, aí a gente vai ver depois um outro exemplo de 90%. A gente vai encaixando isso. Um CA, né, de 1/3, né? Coeficiente de aproveitamento de 1/3, ok? Então a gente poderia construir aqui, ó, 200 metros quadrados, a gente tem um terreno de 10 por 20, que é o tamanho do terreno, 200 metros quadrados, ocupando toda a área. E um CA de 1/3, que geralmente o que é? É um mezanino, que a gente ocupa 1/3 do tamanho do terreno, do tamanho da área construída. Porém, vamos observar algumas coisas importantes. Olha só, se a gente ocupa toda a área do terreno, tem algumas coisas que a gente precisa observar na legislação. O galpão em si, a iluminação dele, é possível você atender pela profundidade dele? Além de mais o que? Um salão comercial, né, um galpão, assim dizendo, ele precisa ter uma infraestrutura mínima que a prefeitura vai pedir. Se ele tem o mezanino, né, mais um pavimento sobre esse daqui, ele precisa atender o que a gente chama de acessibilidade, que ele precisa estar adaptado aos portadores de necessidades especiais, ou seja, um cadeirante, por exemplo, ele precisa entrar por essa edificação e acessar todos os ambientes. E aí a legislação diz assim, olha, se você tem mais um pavimento, ou seja, até 3 metros de altura, você precisa colocar o que a gente chama de plataforma elevatória. Se você tem mais que isso, mais que 3 metros, você precisa colocar de fato um elevador para atender isso, ok? E também uma infraestrutura mínima básica, que seria um banheiro deficiente físico em cada pavimento, que aí a gente busca lá na NBR 9050, o tamanho, as dimensões, né, dele e as alturas que ele tem e os equipamentos que ele precisa, e também um banheiro masculino e feminino, uma cabine para cada sexo, ok? Isso é o mínimo que precisa para um salão comercial. Independente, olha, o banheiro é independente dos pavimentos, tá? Se for 2 pavimentos, o térreo e o mezanino, no mezanino precisa ter um banheiro deficiente físico, não precisa ter os banheiros individuais, porém no térreo vai ter que ter as cabines individuais, masculina e feminina, mais banheiro deficiente físico, ok? E uma escada, lógico, de acesso, beleza? Aí, o preocupante é o quê? Como você vai ventilar e iluminar esses banheiros, por exemplo? Dá para justificar na área industrial e comercial que os banheiros vão ser ventilação mecânica? Dá. Só que na hora do habite lá na frente precisa estar realmente de fato isso aí instalado lá, ok? E aí tem uma regrinha que acontece o seguinte, ó. Quando você tem uma altura, por exemplo, né, do galpão aqui de 8 metros de altura, um galpão de 8 metros, geralmente é isso, né? Os industriais, né, áreas fabris, né, que a gente chama, eles podem ter até 12 metros, mas a legislação geralmente deixa para 8 metros. Ele vai ser salvos algumas exceções, algumas áreas industriais, né? Tem até condomínios industriais que podem ser feitos isso, né? Até 8 metros, o que a legislação vai dizer? Olha, você tem 8 metros de altura, ok, a profundidade de iluminação que eu consigo com essa abertura de 8 metros é 3 vezes a área dessa abertura, ou seja, 8 vezes 3, 24. Eu consigo alcançar esse limite de 24 metros aqui. No nosso caso aqui, né, que eu fiz simplificado, né, de 20 metros atenderia. Porém, é difícil a gente achar um lote urbano para um galpão de 20 metros. Existe.
mas é difícil. Geralmente ele vai para 30, 50 metros, mais aproveitável, né? Uma área mais aproveitável. 10 por 50 é o mais visto por aí, né? Para galpões. 10 por 30 também, né? Um bom galpão. Aí, por exemplo, se a gente pega 50 metros de profundidade, como é que eu ilumino se eu consigo chegar até metade dele só praticamente? Né? 24 metros. Como é que eu ilumino esse galpão? Aí, o que eu preciso fazer? Um recuo no fundo dele, de no mínimo 2 metros, para mim conseguir atender, né, essa outra iluminação chegando até, né, essa abertura também precisa ter 8 metros, né, 8 metros de altura, né, essa abertura aqui também precisa ter trechos, né, de abertura, pode ser janelas, pode ser janela fixa, mas desde que, né, ou até a porta de enrolar, né, mesma porta que a gente põe no galpão aqui, precisa ter aqui, para que atenda essa iluminação. E aí a gente consegue aproveitar essa área, né, se a gente tem 10 metros, a gente divide essa área no meio aqui, essa área mínima aqui tem que estar 10 metros. A gente reduz até, a gente já faz alguns galpões aqui, bastante, isso é nosso carro-chefe aqui, são indústrias, né? Indústrias e comércios. Então a gente faz bastante isso. Pode até colocar um banheiro aqui de infraestrutura, já ventila o banheiro e essa área ainda atende aqui, né? A gente deixa mais ou menos uns 8 metros aqui, atende aqui, né, com 16 metros aí quadrados ou até 12 metros quadrados, atende tranquilamente a iluminação desse lado. Tá? Isso é uma observação que a gente precisa ter muito atento a isso, tá? Se a gente, por exemplo, tem lá o índice de 90%, né, com 180 metros quadrados, a gente já começa a reduzir bastante esse galpão aqui, e esse índice aqui, eu já vi índice de 70% em algumas regiões, justamente para que não seja ocupada toda a área do terreno e sufoque as edificações vizinhas. E aí o pessoal já aproveita e já faz vaga de estacionamento na frente, reduz o fundo, deixa uma área descoberta para que tenha, né, uma área de jardim, uma área mais aproveitável para esse galpão, e aí ele torna, né, ele acaba mudando essa característica para deixar ele bem comercial mesmo. Aí eles implantam bastante farmácias, né, lojas de roupas, lojas de móveis, etc. E aí eles usam isso, esse partido, né, do recuo, utilizando ali como estacionamento, ok? E aí eles acabam, né, reduzindo bastante essa edificação, e aí, se ele não for tão longo, já mata isso daqui, entendeu? Que é a grande preocupação ali de ventilação e iluminação. Dá para fazer iluminação e ventilação por cima e justificar de outra forma? Dá, só que o telhado não é aquele telhado convencional, né? A gente precisa ter, que a gente chama de lanterninha, com ventilação permanente, iluminação permanente, é um outro desenho arquitetônico ali, ok? Então eu expliquei aqui sobre as 3 áreas, né? O recuo da frente é super importante, porque aí, dependendo do tamanho, ele vai pedir vaga de estacionamento. Em alguns locais, por exemplo, 300 metros quadrados não pede mais, em outros locais acima de 300 metros pede uma vaga a cada 50 metros quadrados. Então, geralmente já se recua e já deixa a vaga de estacionamento na frente, vai depender também do zoneamento, o tipo de comércio que tem em volta, aí a gente vai fazendo todo esse estudo aí, tá bom? E acessibilidade essencial para todos, ok? No próximo vídeo, tá? Eu vou começar a explicar edificações mistas, tá? Muito importante que a gente vai mesclar residências e comércios, por exemplo, ok? Te espero lá, um grande abraço.